Aleluia. Senhor Deus, nós oramos nesse momento, nós entramos na tua presença, pedimos permissão a nosso Senhor Jesus Cristo para podermos entrar na presença de Deus. E Sim. através de Jesus Cristo nós podemos entrar com intrepidez na presença de Deus para falar com nosso Pai, que é nosso Pai Celestial. Nós Amém. agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, porque na Bíblia diz que o Senhor amou tanto o mundo que deu seu único filho a morrer por nós na cruz. E outra Amém. parte na Bíblia diz que o Senhor amou a moer a Jesus para que nós fôssemos feitos justiça sua em Cristo Jesus. E nós Amém. agradecemos por essa justiça. Não Amém. merecíamos, mas recebemos o perdão, a justiça de Deus e somos salvos hoje em Jesus Cristo pelo amor que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Te damos graça, Pai, Amém. para a honra e glória do Senhor. Traga a sua palavra através da boca do teu servo que vai trazer a palavra em nome de Jesus, revela para nós o que o Senhor tem que revelar, que está escondido na palavra, que nós ainda não entendemos e nós não compreendemos, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus Amém. seja Amém. louvado. Glória a Glória a Deus. Deus, irmão. Amém. Deus seja louvado. Um sentimento para hoje, os irmãos tínhamos compartilhado na última reunião sobre João 14, o Espírito ou o Consolador que seria enviado da parte do Pai. É muito oportuno nós poder desenvolver uma das perguntas que o irmão Ronilson fez, né? Umas dificuldades que os irmãos têm de apresentar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitas vezes existem dificuldades de entendimento e até existem muitas explicações, às vezes, que em lugar de esclarecer termina confundindo muitos irmãos, né? Apesar de que quando nós lidamos com essas escrituras, não podemos lidar simplesmente para entender ela, senão simplesmente para crer nela. Então, as escrituras para nós não é mero conhecimento, mas é um alimento para nós. Então, quando nós lidamos com as coisas de Deus, o posicionamento correto é crer e se alimentar dela. As palavras do Senhor são espírito e vida. Então, quando nós nos direcionamos a ela com o coração correto, ela não tem dificuldade para nós. E quando nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito, para nós fica claro que é Deus. Não tem dificuldade nisso aí, né? Se nós falamos da pessoa do Pai, para nós é Deus. Se falamos da pessoa de Jesus Cristo, é Deus também. E se falamos do Espírito, também para nós é Deus. Tem muitas passagens bíblicas, irmãos, e eu acho que os irmãos vão terminar expondo, falando, né? Trazendo o sentimento dos irmãos. Eu acho que seria oportuno todos nós falarmos aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Não no sentido doutrinário, mas no sentido de desfrutar a palavra de Deus, né? Desfrutar a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. Então, quanto mais nós sejamos simples, mais realidade é para nós. Quando falamos da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, não é uma doutrina, é uma pessoa viva para nós. Cada expressão na Escritura conecta com eles. Se conecta com eles, né? Com o Pai e com o Filho e o Espírito. Porque nós descobrimos nessas Escrituras que comunhão já existe. Os irmãos lembram que a comunhão é de quem? É do Pai e do Filho. E quando nós fizemos aquela pergunta lá em 1 de Coríntios 1:9, que diz que fiel é Deus, a qual nos foi convidado ou chamado a participar da comunhão dele. E a pergunta que nós fizemos ontem na reunião da casa dos irmãos Sanderson e Ângela, de quem é a comunhão? É do Filho. Mas como que é entendermos a comunhão do Filho? Então, o versículo mais claro foi aquele de 1 de João, capítulo 1, versículo 3, quando João diz que ele está falando das coisas que ele viu e ouviu, para que mantenhamos comunhão. E ele disse que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, isso ficou claro para nós, que esse convite para participarmos da comunhão do Filho, na verdade, é a comunhão que eles têm, o filho com o pai e o pai com o filho. E eu gostaria de começar com a reunião com um versículo que é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Algumas versões traz o versículo 14, né? E outras traz o 13, mas é a mesma coisa.
E vou ler na versão que nós usamos, e disse assim: graças a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Vou ler de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Porque aqui nós vemos a pessoa do Filho, vemos a pessoa de Deus e vemos a pessoa do Espírito Santo. Então, quando a gente fala da comunhão, nós já entendemos que a comunhão é do seu Filho e a inclusão é o Pai e o Filho. Mas como seria a comunhão do Filho, né? Como seria a comunhão do Espírito? Porque nós vemos ali que o Filho vai falar com o Pai e o Pai fala com o Filho. Mas onde que entra a comunhão do Espírito? E esse versículo é interessante, né? Porque diz a comunhão do Espírito Santo. E ontem nós compartilhando com os irmãos, nós deixamos bem claro que é muito importante distinguir como que se dá a comunhão do Filho. Então, quando nós explicamos a comunhão do Filho, é bem claro. É aquela comunhão que ele, o Filho, tem com o Pai e o Pai tem com o Filho. Mas como que seria então a comunhão do Espírito Santo? Então, muito claro, irmãos, que por meio do Espírito Santo é que nós participamos de essa comunhão. Então, quando eu disse comunhão do Espírito Santo, está se referindo àquilo que, pelo Espírito, nós podemos participar dessa comunhão. Você vê que impressionante? Porque é por meio do Espírito que nós somos aqueles que participamos da comunhão. Irmãos, você acha, irmãos, que nós podemos participar da comunhão do Pai e do Filho fora do Espírito? Não tem jeito, né, irmão? Então, podemos dizer que a comunhão do Espírito Santo é o meio pela qual nós somos introduzidos à comunhão do Pai e do Filho. Olha que impressionante, né? Ficou claro, né? E assim também se dá com a unidade, que fala no capítulo 17, que nós desenvolvimos muito claramente. E falamos que quando o Senhor fala na oração do capítulo 17 de João, que é uma oração muito impressionante, muito especial, que está registrado pelo único livro na Bíblia, no capítulo 17, a oração do Filho ao Pai. E nessa oração tem muita riqueza, muitas coisas que nós podemos ter, usar várias reuniões para desenvolver, mas o objetivo hoje é bem claro. Nós precisamos apresentar a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Então, me acompanha no versículo 20, 21, 20 e 21 do capítulo 17. Eu queria pedir para o irmão Mauri ler, por favor. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Glória a Deus. Amém. E no versículo 23 disse: Eu neles, olha só, irmãos, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Então, esse é o mecanismo que foi estabelecido nessa oração, ou vamos dizer, traz a revelação de como de verdadeiramente é experimentado a comunhão por um lado, mas também essa unidade. E ficou claro, irmãos, que a unidade já existe. Não é algo que nós vamos praticar. Porque nós nos juntamos no Zoom, ou nos juntarmos num local de reunião, e nós começamos a compartilhar Cristo, temos a mesma visão, então nós estamos praticando a unidade. Não, a unidade já existe. Vamos lá, por favor, capítulo 4 de Efésios, olha que lindo, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 4 na Muito bom. diante. Muito bem Disse assim, colocado, irmão. isso, irmão. Capítulo 4, versículo 4, disse: há somente um corpo, um espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, fica muito claro, irmãos, que essa comunhão e a unidade já existe. E simplesmente nós fomos convidados ou introduzidos àquela realidade. Agora, qual que é o meio, irmãos, pela qual nós podemos participar? E ficou claro que é o Espírito. Por exemplo, no versículo 6, olha, se você prestar atenção na leitura, diz assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, ó, age por meio de todos e está em todos. Isso aqui, irmãos, como é possível nós experimentamos esse agir de Deus? Olha, irmãos, e esse, vamos dizer, como disse aqui, age por meio de todos e está em todos. Como que nós podemos experimentar? A não ser pelo Espírito. Pelo Espírito. Isso, irmão. Lê o versículo, capítulo 2 de Efésios, versículo 18, irmão Mauri, por favor. Capítulo 2, 2:18. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém. Isso. E aqui, quando ele está falando ambos, ele se refere aos judeus e aos gentios, porque o desenvolvimento desse contexto está se referindo do que agora não tem mais judeus e gentios, tem só um novo homem. E quando ele mostra isso aqui, ele disse que todos nós, tanto judeus como gentios, fomos introduzidos, olha como diz, ao Pai em um Espírito. Em outra versão fala por meio do Espírito. Então, você vê como que é. Nós hoje temos a realidade de estarmos no Filho e experimentar esse estar no Pai por meio do Espírito. Então eu pergunto para os irmãos, é possível nós separarmos agora na nova aliança isso? O Pai, do Filho e do Não, Espírito? Não é, irmãos. não tem jeito. Por isso que é muito categórico quando nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 26. Ó, vai lá comigo, por favor, Mateus. É interessante isso aqui, irmãos, porque nós lemos às vezes capítulo 28, versículo 19 e 20, do capítulo 28 de Mateus. Capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20. E diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Olha só o que diz, irmãos. Batizando-os em nome de quem? Do Do Pai, Pai, do do Filho e do Filho e do Espírito. Espírito Santo. Tá vendo? Amém, amém. Ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E isso aqui é muito categórico porque é após a ressurreição. Você sabe, irmãos, quando Jesus estava aqui na terra, ele estava limitado pelo espaço, pelo tempo, ele não podia estar em todo lugar. Mas ele tinha uma declaração que fica muito claro, se os irmãos me acompanham. Olha só, João 14, versículo 17. Olha o que diz o Senhor Jesus aqui. João 14, 17, irmãos. E ele justamente ele estava falando isso debaixo de um contexto, esse versículo aqui é quando ele disse, tudo que pedes ao Pai no meu nome, eu vou farei. E disse assim, para que quando vos dê, o Pai seja glorificado. E aqui no desse 7 disse, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Por quê, irmãos? Por que que esses discípulos, porque está falando com os discípulos aqui, vós o conheceis porque ele habita convosco, olha, e estará em vós. Presta atenção no tempo verbal. Quando Jesus está dizendo essas palavras, ele ainda não tinha passado pela cruz. Ele ainda estava limitado aqui com esse corpo. Ele tinha corpo, participava de carne e sangue. Então, podemos dizer que a presença dele
era a presença do Espírito. Por quê? Ele disse assim, quando ele está falando do Espírito da verdade, ele disse assim, porque ele habita convosco. Quando alguém estava olhando para Jesus, lembra? Quem mais teria que olhar? Porque Felipe pergunta, né? Mostra-nos o Pai e nos Sim, basta. E o Senhor fala assim: sim. Felipe, tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Vê o Vê o Pai. Pai, né, irmão? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês, olha só, não crês que Sim, eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se você não crê isso, então crede nas obras. E nós desenvolvimos muito forte, categoricamente, na reunião anterior, sobre a demonstração clara das obras de Deus através da pessoa de Cristo. Agora, irmãos, voltando de novo. Se as pessoas olhando para Jesus deveriam olhar o Filho, que mais deveria ser olhado no Filho? Olha a versão aqui, 17 de novo. Porque ele habita convosco. Tempo presente. Como o Espírito habitava com eles? É porque o Espírito Santo estava no Filho. E isso é amém. muito Amém. categórico, irmãos. Capítulo 3 de Mateus. Vamos lá, irmãos. Já voltamos aqui, não pega esse versículo, por favor. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Olha aqui diz: Batizado Jesus, saiu logo da água. Antes dele, irmão, antes disso, é o versículo 13, que diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galileia para o Jordão, a fim de João o batizar. O batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os seus e viu o. Ah, irmãos, quem que viu aqui? É João Batista, tá? É ele que está João fazendo essa Batista declaração. testemunhou. Isso. Ele viu o Espírito de Deus. Olha só, irmãos. O Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E que mais diz o versículo 17? E eis uma voz de onde? Onde que estava a voz? No céu. Os Voz do céus. céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraço. Então aqui nós temos o que, irmãos? Nós temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e o que mais? A pessoa do A Espírito Santo. pessoa do Espírito. Então, o João está vendo, né? O que, que ele está vendo? Está vendo descer o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, que é o Filho, e ao mesmo tempo ele ouve uma voz que vem do céu, dizendo: Este é meu filho amado, em quem me compraço. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém. Amém. Porque nós podemos dizer que quando veio o Espírito de Deus sobre o Filho, que mais veio nesse Espírito? Não é o próprio Pai? Veio o próprio Pai. O próprio Pai veio sobre ele. Então, quando Jesus fala assim, o Consolador que meu Pai enviaria da minha parte, ele habita convosco, mas estará em vós. O que quer dizer isso, irmãos? Que quando Jesus estava com os discípulos, eles deveriam ver nele o Espírito habitando também. Olha que Amém. impressionante. Amém. Ele habita convosco, o tempo verbal presente. Quer dizer que na pessoa de Cristo, eles também deveriam ver o Espírito de Deus. E por que diz estará em vós em termos futuros? Porque até então, o Espírito Santo podia habitar nos seus discípulos, irmãos? Ainda não, né, irmão? O Ainda Senhor não não. tinha sido glorificado ainda, né? Exatamente. Por isso que tinha muitas vezes aquela expressão que nós repetimos nas reuniões, que Jesus falava assim: onde eu vou, vós não poderes ir. Por que ele dizia isso? Porque o espírito habitante era somente na pessoa de Cristo. Até então, antes de sua morte, o espírito não podia estar nos seus discípulos. E irmãos, é maravilhoso. Porque os irmãos lembram que Jesus falou:
eu vou, mas voltarei para vós. E aí no versículo 3 do 14, vamos lá, rapidinho. Capítulo 14, olha que lindo, irmãos. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Entendeu, irmão? Amém. É impressionante, irmãos. Tem um versículo no capítulo 17, os irmãos quiserem tomar, apontar, né? Anotar esse versículo, capítulo 17, versículo 24, né? Disse, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da- É. Então, nós sabemos, irmãos, que quando ele ia para o Pai, ele, vamos dizer assim, porque aqui ele disse que ia preparar lugar no versículo 3, né? Então, as pessoas falam assim, não, ele foi no céu onde está o Pai, foi preparar lugar de morada. Mas, na verdade, esse ir, ele está mostrando que ele ia passar pela morte e ressurreição. Porque somente após da morte e ressurreição, ele voltaria e trairia os discípulos para onde? Para si Para mesmo. si mesmo. Para si mesmo. Olha, irmãos, isso aqui é muito crucial entendermos. Porque de que maneira, isso que eu queria perguntar para os irmãos, nós falarmos junto isso aí. De que maneira é que agora os discípulos teriam a oportunidade de estar em si mesmo? Não é por Pelo meio do Espírito. Espírito? É pelo Pelo meio Espírito. do Espírito. Por isso que o versículo 17 do 14 diz que está convosco, mas estaria neles. Tá vendo no futuro? Que futuro é que estaria neles? Só após a morte e ressurreição. Sim. Como, irmãos, que agora o filho que estava limitado pelo espaço-tempo que estava entre seus discípulos, ele estava, vamos supor, caminhando pelas Galileia. Quando ele estava na região da Galileia ou estava ali na Samária, ele podia estar no templo ao mesmo tempo? Não, Não. não podia. Mas quando ele ia e voltava, que era a morte e ressurreição, agora sim, os seus discípulos eram atraídos para si mesmo, pelo Espírito. Olha aqui, irmãos, vamos um versículo lá, me acompanha. Capítulo 14, versículo 23. Olha o que diz. Capítulo 14, 23. Sim. Se alguém me ama, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Aí. Aleluia. Não é impressionante, irmãos? Aqui ele está fazendo uma condição. Se alguém me ama, meu Pai o amará. Ó, e diz mais, versículo 23. E viremos, em plural. Aqui, quando ele disse viremos, para onde que eles viriam? Para ele. Para aquela pessoa que está crendo, porque é isso que nós precisamos nos localizar. Se alguém me ama, quem é esse alguém? Alguém da fé, logicamente. Mas está falando da pessoa. Uma pessoa que ama a Deus, ou que ama Jesus e ama suas palavras. Então, como resultado de alguém amar as palavras, aqui amar é unir-se, né, a essas palavras, diz assim: é, o Pai o amará. O Pai o amará. E viremos em plural. Viremos e faremos morada nele. A pergunta é: quem vai fazer morada na pessoa que está crendo e obedecendo a palavra? O Espírito. O Espírito, muito bem. Mas, quando Jesus está falando, ele diz que o Pai o amaria e viremos para ele. Quando uma pessoa recebe o Espírito, mas no próprio Espírito que nós estamos recebendo, que mais está morando então? Segundo o versículo, Próprio Deus. O próprio Deus, irmão. o próprio Deus, o Pai e o Filho. O Pai. Pai Ou e o seja, Filho. quando você recebe Não, o Espírito habitando em você, quem vem junto, irmãos? O Pai
e o Filho. E também você tem o Espírito. Ou Amém. seja, quando você recebe o Espírito, está recebendo o Pai e está recebendo o Filho. Tem, irmãos, como separar isso? Não tem condição. Que coisa impressionante, irmãos. Você sabe, irmãos, que quando nós vamos nas Escrituras com simplicidade, ela é luz para nós. Isso aqui, se você quiser entender com teu raciocínio natural humano, não tem como explicar. Sabe que os religiosos falam assim, as pessoas que combatem esse ensinamento, ele disse, Deus morando em você, e faz interrogante, né? Você que é pecador, você que acredita que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está morando em você, é crer ou não crer? É, é loucura isso aí. Ali ele está falando, loucura isso aí. Para quem é Essa loucura? semana, essa semana nós pregamos sobre esse assunto, Firmo. que Jesus é o tabernáculo de Deus Sim. e que Jesus subiu aos céus e disse aos seus discípulos: Na casa do meu pai há muitas moradas, e Amém. eu vou subir e preparar lugar para vocês, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para que estejam comigo, né? Sim. E, e nós definimos que essa casa é o próprio Cristo, né? Que se tornou tabernáculo de Deus, a morada de Deus. E se Deus colocou toda a sua plenitude no próprio Cristo, o próprio Cristo é a morada de Deus e o próprio Cristo é a nossa morada Amém. futuramente, no tempo vindouro, né? E nós estaremos nele, né? E nós Amém. viveremos para ele. Amém. Amém. Deus seja Isso aí. louvado. E o irmão Ronaldo falando, né, que isso é muito importante ir trabalhando pouco a pouco, né? Porque eu falo para os irmãos, imagina, irmão, se os discípulos que estavam acompanhando Jesus quase 3 anos e meio tinham dificuldade em entender isso aqui, que dirá nós, irmãos? Eles queriam ver o Pai, né? Não era só Tomé, não era só é, Felipe, não era só Felipe que queria ver o Pai, os outros também. Só que o Felipe tomou a dianteira e falou: mostra-nos o Pai, nos basta, né? Nos basta que crer. Porque a grande dificuldade é crer, irmãos. Como é que um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, pode vir morar em nós, mortais pecadores, né, irmãos? Então a gente tenta explicar racionamentos lógicos, né? Mas a Bíblia é categórica, irmãos. Quando nós lidamos com as coisas de Deus, principalmente as Escrituras, elas não são para nós entendermos. Elas são revelação em nosso coração. Amém. Quando nós lidamos com Deus, irmão, é revelação. Foi perguntado para seus discípulos: quem disse o povo que eu sou? E o raciocínio das pessoas humanas fala assim: não, ele é Elias, João Batista, um dos profetas, né? Mas e vocês? Fala assim para seus discípulos: quem sou eu? Aí Pedro, pelo Espírito, pela revelação do Pai, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Isso aqui, irmãos, eu queria trazer um sentimento antes de abrir para os irmãos, porque, irmãos, não vamos esgotar esse assunto aqui. Ele é muito rico e muito importante nós trabalharmos isso aqui, para que o Senhor vai nos iluminando. Não vamos acreditar, não vamos pensar assim, irmãos, que só de uma vez nós vamos ficar claro com tudo, né? Você sabe que você aborda esse assunto e vem mais luz. Porque nós já abordamos esse assunto, mas o Senhor nos traz para isso, para nos deleitarmos, irmão. Porque isso é o mistério da piedade, irmãos, que é Deus habitando no homem, é muito grande, irmãos. Amém. Grande é o mistério da piedade. É grande demais. Então, irmãos, ao lidarmos corretamente com eles, com as escrituras, com esse ponto especificamente, não é para nos complicarmos, é para nos deleitarmos daquilo que foi realizado, aquilo que é sublime, que não é lícito aos homens entender, vamos dizer a parte humana, né? Quando você vai em 1 de Coríntios, capítulo 2, lembra que diz que as coisas de Deus só são conhecidas pelo Espírito. E o homem natural lê loucura, porque eles não podem compreender as coisas do Espírito. Agora, o escritor, que é Paulo, ele disse assim:
mas ele vos revelou pelo Espírito. Olha só, irmãos. Amém. Nós, quando lidamos com Deus, lidamos com o Filho, Jesus Cristo e o Espírito, é a revelação, irmãos, dessa grandiosidade do que é Deus. Deus é um só. Você sabe que quando nós desenvolvemos isso aqui, é muito importante, irmãos, nós trabalharmos de maneira correta para que nós não nos compliquemos com isso. Porque às vezes a pessoa tenta explicar e se confunde, não consegue transmitir para os outros, né? E eu falo por minha experiência, quantas vezes tentei explicar e às vezes só complica para os outros, né? Vamos dizer, né? Mas quando você vai nas escrituras, é simples. É muito simples de lidarmos com isso. Agora, você vê, eu estava trabalhando essa questão para mim, né? No meu coração, que quando você não entende algo, não que se que você não é inteligente, que você tem dificuldade. Não, é o tempo do Senhor para te revelar as coisas. Não é a capacidade humana, irmãos, que vai entender isso aqui. É a revelação do Espírito progressiva. Por exemplo, vamos um versículo aqui antes de avançar. Capítulo 16 de João. Por favor, irmão, me acompanha. 16, versículo 1 e 2. Aqui nós lembramos que o Senhor fala para os seus discípulos, né? Quando ele fala sobre o religioso, ele disse: Tenho-vos dito estas coisas para que vós não vos escandaliceis. Falando dos fariseus, do religioso, das autoridades que iam perseguir os cristãos, aos profetas, aos apóstolos aqui, né? Eles, quem é eles aqui? São os religiosos. Eles vos expulsarão das sinagogas. E isso aqui é uma expressão muito forte, porque sinagoga, você sabe que era só no povo de Israel que tinha, né? Ou o povo judaico, né? Que praticava a sinagoga. Como eles não tinham, vamos dizer, o templo, por muito tempo foi estabelecido a prática de reuniões nas sinagogas. Então, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, olha só, irmãos, julgará com isto tributar culto a Deus. Você acredita, irmãos, que uma pessoa que professa fé com Deus, ele se torna um perseguidor e a ponto de matar alguém que vem de Deus? Por que que acontece isso? Versículo 3. Isto farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Então você vê como que é. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Essa expressão, não credes que eu estou no Pai e no Filho, e que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então você vê, irmãos, quando nós lidamos com as coisas de Deus em relação a isso, nós precisamos crer, acreditar, crer, simplesmente. Veja bem, por que que eles iam perseguir os cristãos? Porque não conheciam ao Pai e não conheciam o Filho. 8:6 de 1 de Coríntios. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Daí. Tá vendo? Paulo aqui, ele, com uma simplicidade muito clara e bem definida, ele disse que para ele é um só Deus. Nunca estamos promovendo três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quantos deuses seriam? Bom dia, Faustina. Tudo bem? Seri- Seriam três deuses, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não, não existe Só um tal minuto. coisa. Quantos deuses seriam? Um. Lembra que nós lemos ali capítulo 4 de Efésios? Quantos deuses havia? Um só Deus e Pai de todos. Irmãos, isso aqui é muito importante porque quando você lida com Israel, os irmãos lembram que só a Deus adoraria. Capítulo 6 de Deuteronômio. Meu irmão Ori quer ler para nós? Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Viu? Então, para Israel, ele estava muito claro que não havia outros deuses além
Deus único, essa palavra único aqui em Deuteronômio, estava vendo no original hebraico, né? Gedat. Gedad é a palavra único. Mas a pessoa coloca como uma palavra plural, parece que entra em contradição, né? Único é uma unidade, mas aqui é plural. Então, o próprio Strong, quando você vai examinar essa palavra, ele coloca como algo numeral, por isso que ele é plural. Por isso que é muito importante quando você lida com as coisas de Deus, só crer. Por exemplo, aqui quando você examinou é único, mas é plural. Mas quando você vai lá em Gênesis 1:26, Deus é um só, né? Nosso Deus único es, uno es, em espanhol, uno es. Vai lá, capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Façamos, e também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, Tá vendo? conforme a nossa semelhança. Sim. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Isso, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A isso. imagem de Deus o criou. Amém. E aqui, para nós entendermos isso aqui, a palavra Deus, Elohim, Elohim é uma palavra plural. Na tradução deveria dizer deuses, mas, como nós já sabemos, de um judeu sabe claramente, quantos deuses tem? Só um. O Deus é Entendi. um só. Então, Amém. a própria escritura não pode traduzir deuses, porque Elohim é plural. E onde que nós vemos a pluralidade? Na ação de Deus. Isso que é importante entender. Olha, nação de Deus é plural. Por exemplo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus Deus. e o verbo era Deus. Tá vendo? Ou seja, o verbo que é a palavra estava com quem? Com Deus. Pena que não tá o irmão Genaro, que o Genaro ele domina esse aí. O verbo estava com Deus, não estava em Deus, estava com Deus, né? Por causa da ação. Porque é isso que nós precisamos entender. A pluralidade é ao realizar. E aqui fica mais claro ainda nós entendermos o Pai, o Filho e o Espírito. Por exemplo, Bem, irmãos, quando você vai fazer uma oração, você faz uma oração ao Espírito ou você faz uma oração ao Pai? E um irmão o irmão Mauri passou a mensagem, ele disse que você não tem que ter dificuldade de orar o Espírito. Mas você vai ver todas as orações na Bíblia, sempre é orado ao Pai por meio do Filho, o nome do Filho. Lembra disso? Você não vai encontrar uma Em oração nome de dirigida. Jesus. Pode falar, irmão. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Mas existe alguma dificuldade de você orar o Filho diretamente? Não. Ou orar para o Espírito? Também não. Por exemplo, vamos dizer, Pedro, quando Ananias e Safira, lembra disso? Ananias e Safira mentiram para Pedro, né? Porque eles foram vender sua propriedade e reservaram para si um valor e deram para a igreja ou para os irmãos o valor, dizendo que aquele era o valor que eles venderam aquela propriedade. Aí Pedro olha para Ananias e fala assim: Você vendeu em tanto aquela propriedade? E ele fala assim: Vendi. Aí então ele fala assim: Como é que você tem a coragem, a ousadia de você mentir ao Espírito? Não, mentir ao Espírito, fala assim. Você não mentiu ao homem, mentiu a Deus. Então, quando ele está mentindo para Pedro, na verdade está mentindo para o Espírito e na verdade está mentindo para Deus. Tá vendo, irmãos? Então, quando nós lidamos com a pessoa do Espírito, não, eu tenho que orar só porque a Bíblia ensina só que tenho que orar por o Pai. Não, irmãos, não tem essa dificuldade, não. Você pode orar para o Espírito, para o Pai, para o Filho, a mesma coisa. Tem gente que tem dificuldade.
disse assim: não, eu não consigo orar dessa maneira, não consigo, eu só oro ao Pai em nome do Filho. Tudo bem, não tem problema não, porque essa é a luz de cada irmão. Agora, eu vou condenar um irmão que está orando para o Espírito? Então eu estou negando que o Espírito é Deus. Né, É irmão Maurício? verdade, irmão. Verdade. O irmão colocou bem sobre isso. É porque a gente tem dificuldade, né? Foi formado em nós algo que, como disse, esse condicional chama, né? Reflexo Sim. condicional. Então, o reflexo condicional, você ora ao Pai em nome do Filho. É como dizer que o Pai tem um grande ouvido, mas o Espírito não tem. Nós Eu temos li, vários. eu li um livro uma vez que falava, o cara só se dirigia ao Espírito. Sim, Ele só se dirigia ao Espírito, né? Ele não se dirigia ao Pai e nem ao Filho, mas só ao Espírito Santo, né? sim. E ele escreveu um livro do Espírito Santo que eu não me recordo o nome dele, mas ele dizia: Espírito, entra em mim, enche-me com a tua presença, enche com a tua graça, para que eu possa ficar cheio de Deus, para que eu Amém. possa ficar cheio de Deus, né? Amém. Então, o Espírito é o próprio Deus, né? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Você vê que essas conversas nos ajudam porque é prático, irmãos. Vamos dizer, é nosso cotidiano, né? Nós temos que nos sentir em liberdade em relação à pessoa de Deus. Deus Verdade. único é. Mas quando Amém. lidamos com a pessoa do Pai e a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito, nós temos que ter liberdade, irmãos. Eu acredito, irmãos, que o Espírito não vai ficar ofendido se você não mencionar ele. E o Filho não vai ficar ofendido se você não mencionar ele, só falar com o Pai, né? É em nome dele, né? Puxa, é em nome dele eu me aproximo do Pai. Eu não posso me aproximar ao Filho diretamente. Você vê como que é? Você nunca vai ser. Um irmão falou assim para mim: você nunca vai se aproximar, olha, a Jesus em nome de Deus. Por que que em nome do Pai você não se aproxima ao Filho? Talvez os O irmãos Filho é o peguem. intercessor, ele é a ponte, Isso, ele é a ele. ponte entre nós e Deus. Isso, irmão. Jamais nós poderemos aproximar o Nós Filho não, em nome do Pai. Porque o Pai não é. nós antes o mistério revelado para nós foi o próprio Jesus sendo revelado para nós, porque antes esse mistério estava escondido, né? Isso. É Antes esse verdade. mistério estava escondido. E E o mistério foi revelado para nós através do Filho, né? isso, E irmão. qual é esse mistério? É o próprio Deus, Sim, que é revelado para nós através do Filho, né? sim. Deus precisava do Filho para se revelar para o homem, porque Isso. sem o Filho, Deus não podia se revelar para o homem, né? Então, isso é Muito bem. interessante entender essa palavra, porque Deus não podia entrar no homem, o homem era pecador, né? E ele Isso. precisou mandar o Filho para a terra para que ele pudesse entrar no Filho sem pecado. Isso. E Deus só podia se revelar para o homem através Muito bom, irmão. de alguma maneira sem pecado. E todo homem que vieram na terra após Adão vieram com o pecado de Adão, tinha o pecado dentro deles. E Sim. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio puro, sem pecado, e Deus pôde se manifestar através de Jesus, porque o próprio Jesus disse: Eu e o Pai somos um, né? Isso. Aonde Amém. está o Pai, eu estou, né? Interessante entender esse termo, porque as pessoas muitas vezes confundem, né? Isso. Jesus foi revelado para nós e Jesus revelou Deus para nós, né? Isso. E nós hoje, é, tanto é que quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele se despediu, entregou seu espírito, as cortinas do tabernáculo que impediam nós de entrar na presença de Deus se partiram de cima a baixo, né? Essas cortinas revelavam o limite nosso para com Deus. Nós não nós tínhamos um limite para chegar a Deus e precisava de um sacerdote para poder interceder por nós. Então Amém. Jesus Amém. se tornou nosso intercessor, né? Nosso intercessor natural junto a Deus, né? Isso. E nós precisamos desse intercessor para chegar a Deus. Nós não Isso. precisamos do intercessor para chegar a Jesus, né? E nós não precisamos de uma Maria para chegar a Jesus. Nós não precisamos de um José para chegar a Jesus. Isso mesmo. José Maria, José, não sei o quê, né?
Nós não precisamos desses intercessores, né? Nós podemos falar direto com ele. Também. Mas com Deus nós precisamos de um intercessor para falarmos com Deus. E esse intercessor é o Isso. próprio Cristo, né? O próprio Também. Jesus, né? E Muito esse bom. que é o segredo da palavra, né? Glória a Deus. Deus Capítulo. seja louvado. Deus seja louvado. Capítulo 20 de João, versículo 31, centraliza Cristo como a fé centralizada é na pessoa de Cristo. Olha, capítulo 20, versículo 31 de João. Diz assim: para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida no seu nome. Ou seja, somente por meio de Jesus Cristo é que nós fomos salvos. Então, Amém. nele é que nós temos a realidade da salvação. Agora, Amém. de quem foi o plano dessa salvação? De Deus. De De Deus, do, Deus. do Pai. Não estava Jo- no coração de Deus trazer João, salvação João para o homem? em Isaías 53:10 fala sobre isso, né? E Isso. agradou a Deus da moeda Jesus Cristo para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo, né? A nossa Amém. justiça é em Cristo, né? Isso. Então é muito importante essa Uhum. colocação, porque o nosso Amor, assunto. Deus agradou. Isso. E é importante colocarmos isso, irmãos, porque é uma base muito sólida. Nos aproximamos ao Pai Amém. por meio de Jesus Cristo, porque Deus centralizou dessa maneira e Ele nos colocou em Deus por meio de Jesus Cristo através do Espírito. Então, como é Amém. que é o mecanismo de Deus? Deus planejou, o desejo era dele, o mistério oculto estava em Deus, de geração em geração, e ninguém viu a Deus. O Filho que está no seio do Pai é o que revelou. Então, esse mecanismo que nós estamos desenvolvendo aqui não significa que nós não podamos nos aproximar de Deus diretamente ou ter liberdade de falar com o Pai. Ou seja, quando você está claro no teu coração, porque isso é que importa, irmãos. O que está aqui em jogo, vamos dizer assim, o que está o desenvolvendo aqui? Nós estamos vendo a pessoa, simplesmente. Não nos estamos questionando, estamos nos deleitando com a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não estamos aqui diante de uma plateia contradizendo. Não. Nós estamos nos deleitando naquilo. Então, portanto, nós não temos dificuldade, porque o nosso coração já tem brilhado o Evangelho, a verdade do Evangelho. Qual que é a verdade do Evangelho? Que Deus tinha um mistério escondido por gerações e que na plenitude do tempo Deus revela na pessoa de Cristo, que era Cristo mesmo, o mistério de Deus, sendo revelado e manifesto. Quando nós estamos vendo o Filho agora, o Deus que nunca foi visto por ninguém, é visto no Filho. Ele está revelando o Pai, irmãos. Além de que na pessoa de Cristo nós somos salvos, porque esses versículos aqui, capítulo 20, versículo 31, tem também 1 de João 4,15, que diz: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ó, Deus permanece nele e ele em Deus, irmãos. Ou seja, a única condição de nós termos Deus e estarmos nele é confessar que ele é o Filho de Deus. Amém. Você vê como que interpretar? Esse é o mecanismo. Agora, além, irmãos, de ele, vamos dizer, nos trazer a salvação e nos colocar em Deus, nos revela o Pai, irmãos. Em Cristo, nós temos a revelação do Pai. O que ele é, o Amém. mistério de Deus. Vamos dizer assim, aquela distância entre o homem e Deus, aquela impossibilidade de nós termos Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter o Pai. E eu pergunto, irmãos, como é o mecanismo de nós termos a Deus, ou demos ao Pai? É quando nós cremos no Filho, então nós temos a realidade de estarmos no Pai e o Pai estar em nós. Mas qual que é o meio? Pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. Jesus. É simples, irmão. Amém. Deus seja louvado. Eu paro por aqui porque os irmãos têm que falar. E eu acredito que os irmãos estão borbulhando no coração.
Maravilhoso.